Nós continuamos a série de mensagens no capítulo 2, mas aqui o tema muda, e é o fracasso do padrão humano e a eficiência de Cristo para a igreja. E nós vamos terminar, se Deus quiser, no próximo domingo, dos versos 19 ao 23. E se você achou, diga amém. Se não, diga misericórdia. Vamos lá. O texto diz assim: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade, ou oculta anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento concedido por Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Senhor, eu te agradeço pelo trabalhar do Teu Espírito Santo em meus louvores. Nosso coração é ministrado pelo Teu Espírito enquanto te louvamos, e nós nos alegramos na Tua presença, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Senhor, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela seja eficiente para renovar o nosso entendimento, trabalhar, Senhor, em nosso coração e sujeitar a nossa vontade à Tua. Que o Senhor realize o Teu querer nesta noite na vida de cada um de nós, promovendo crescimento, maturidade, desenvolvimento na Tua presença, através da Tua palavra, que é eficiente pela ação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando nós olhamos para o início do capítulo 3, e nós viemos meditando desde há 3 domingos atrás, nós começamos meditando do verso 1 e nós chegamos exatamente até o verso 15. E quando nós olhamos, eu queria chamar a atenção sobre 4 aspectos para que a gente possa adentrar nesse texto. E quando nós chegamos lá no capítulo 2, a primeira coisa está registrada lá no verso 3. Paulo considerava Cristo suficiente. O texto vai dizer: nele estão ocultos todos. Olha que palavra abrangente. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, Paulo estava dizendo para a igreja o seguinte: para de olhar para o lado, para de olhar para a cultura do mundo, para de dar ouvido ao que os outros têm a dizer e comece a olhar para Cristo, porque Ele é a fonte de tudo o que nós precisamos. O segundo aspecto está no verso 8, que Paulo vai falar do perigo de se tornar escravo não do pecado, mas da mentira. O verso 8 vai dizer: tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não Cristo. Olha que coisa tremenda que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está preocupado com que a igreja não comece a dar ouvido a outras coisas além da palavra e além de Cristo. E se lá já era um problema, que dirá nos nossos dias, onde nós percebemos exatamente a escravização de vãs e enganosas filosofias.
queridos, nós temos visto algumas bárbares ultimamente que tem me chocado. Esses dias eu vi um pastor ministrando, o povo todo enfileirado assim, o pastor ministrando na vida de cada um, cuspindo na boca de cada um. Eu olhei aquilo e falei assim: meu Pai eterno. Eu pensei assim: como é que consegue? Aí depois já teve outra situação que o pessoal passava e estava o abençoado sentado numa cadeira como se fosse um trono, a mulher dele também, os dois de pé descalço, e o pessoal passando beijando o pé. Gente escravizada. Porque ao invés de dar ouvido à palavra, ao invés de examinar a palavra, ao invés de ter Cristo como referência, vai sendo conduzido por vãs filosofias enganosas, que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade do mundo, que é o que muitas das vezes a gente vê dentro da igreja. As pessoas vêm para a igreja, elas cantam, elas tocam, elas ensinam, elas ministram, exercem atividades, mas não têm vida com Deus. Porque a vida com Deus não parte do pressuposto do que você faz para Ele, parte do pressuposto do que Cristo faz em você. Porque primeiro vem a ação de Deus por você, para depois você fazer algo por Deus. Esse processo inverso gera religiosidade e gera hipocrisia. Depois Paulo vai falar no verso 6 e no verso 7, eu coloquei fora de ordem. Há um padrão, uma forma de vida, mas esse padrão é Cristo. Sendo assim, da mesma forma como recebestes a Cristo Jesus o Senhor, também andai nele, alicerçado e edificado nele, transbordando em gratidão. Paulo está estabelecendo um formato, um padrão para a igreja, porque já naqueles dias, como existem nos nossos dias, chegavam pessoas para ministrar, trazendo ensinamentos diferentes. Irmãos, eu fico muito preocupado com púlpitos onde passa todo mundo, porque o púlpito é um lugar, não é que é um lugar especial, não existe nada especial aqui. O Deus que está aqui é o Deus que está aí, o Espírito Santo que está atuando aqui, ele está aí, não se trata disso. O problema é a responsabilidade de quem vai trazer a palavra para a igreja. E eu, há muito tempo atrás, eu aprendi uma coisa, eu sinto um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque quando eu olho para a igreja, eu olho para a noiva de Cristo. Hoje de manhã nós estávamos falando sobre o casamento de Isaac, e nós estávamos lembrando que ali é um tipo da noiva em Cristo, porque Eliezer é o servo de Abraão, que vai em busca de Rebeca, da noiva de Isaac, e o servo de Abraão, ele vai com camelos com presentes, e o servo de Abraão simboliza o Espírito Santo, que vai de encontro à igreja, encontra a igreja, presenteia a igreja e traz de volta a igreja para se casar com Jesus Cristo, assim como aconteceu com Isaac. E a igreja presenteia com dons, e o Espírito Santo presenteia a igreja com dons. Mas nós precisamos analisar esse padrão que se estabelece através do Espírito Santo na vida da igreja. E depois no verso 14 e verso 15, Paulo vai falar da eficiência de Cristo, quando ele diz nesses dois versos: e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu completamente, cravando, pregando na cruz e despojando as autoridades e potestades malignas, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. A palavra de Deus é a manifestação, é a declaração, é a exaltação de Cristo para a minha vida, para a vida da igreja e para o mundo. Quando eu digo para a minha vida, é que eu estou chamando a atenção para o aspecto individual. Depois vem o aspecto coletivo.
E esse aspecto coletivo é para evidenciar essa glória de Cristo no mundo. Mas como é que faz isso? Pregando? Sim. Mas vivendo. Porque o maior problema da igreja de hoje é a falta de autoridade, porque prega o que não vive. E este tem sido o desafio. Então Paulo chega no verso 16, ele vai falar sobre que o padrão da igreja não é humano. Porque o grande problema, irmãos, é nós entendemos o que tem acontecido na história da igreja. Jesus Cristo estabelece nele o princípio do sacerdócio universal, do qual a palavra de Deus diz que nós somos chamados para sermos reis e sacerdotes. Esse sacerdócio universal, quando o véu do templo foi rasgado, o que Deus estava dizendo é o seguinte: você pode vir. Quando Deus rasga o véu, Ele está dizendo que o muro de separação que havia entre Deus e o homem foi lançado ao chão, e nós, através de Cristo, podemos chegar diante do Senhor e temos um relacionamento pessoal e direto com Ele. E aí, quando você vai estudar a história da igreja, porque quando você olha para o povo de Israel, Deus estabelece o princípio do sacerdócio particular. Pastor, o que é o sacerdócio particular? Da tribo de Levi, da descendência de Arão, teria sempre um representante entre o povo e Deus. Ou melhor, é isso mesmo, entre o povo e Deus. Porque Deus chama o profeta para ser a voz de Deus para o povo. E o sacerdote é o representante do povo para Deus. Por isso que é ele que oferece o sacrifício, é ele que vai lá e asperge o sangue sobre a tampa do propiciatório, que é a tampa da arca da aliança. É ele que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Era o sacerdócio particular. E quando Jesus Cristo veio, ele cumpre todas as funções, porque ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem começo e que não tem fim. Por isso ele exerce superioridade sobre o sacerdócio de Arão, ele exerce superioridade sobre a lei, porque ele vem trazendo a graça, ele exerce superioridade sobre o tabernáculo, porque ele se oferece. E aí encerra a questão. Eu quero que você entenda: quando Jesus Cristo se oferece na cruz, acabou o sacrifício, acabou o animal morrendo, acabou o sangue derramado, porque o dele foi suficiente, foi eficaz para purificar a minha vida e purificar a sua vida. E isso merece glória a Deus, porque nele nós estamos salvos. Mas entenda o que está acontecendo. Quando Cristo estabelece, chama para si, a partir dele, ele libera, no sentido que nós temos acesso a Deus, nós não precisamos da dependência de referências. Ah, pastor, então não precisa de líder, não precisa de igreja? Não. Vamos com calma. Vamos entender o que está acontecendo aqui. O que Cristo estava querendo evitar, e nos dias de Jesus já havia a questão da supremacia da autoridade religiosa sobre os outros. Por que você vai ver Jesus confrontando os religiosos, os escribas, os fariseus? Por quê? Porque eles eram autoridades religiosas que se sobrepunham sobre os demais. A Bíblia vai dizer que quando Jesus cura um cego, está lá no Evangelho de João, e chama o cego para questionar ele, e o cego fala: olha, eu sou cego de nascença, Jesus me curou. E eles não acreditam, chamam os pais do moço, e os pais do moço testificam que ele é cego desde nascença. E de novo ele chama o rapaz e diz assim: mas você realmente era? O que foi que ele fez? E o cego então vai dizer: vocês estão querendo ser discípulo dele também? Aí já vem a agressividade, né? Discípulo dele sejas tu. Nós somos discípulos de Moisés. Você é todo feito em pecados e quer ensinar a nós. Olha aí a questão da supremacia. O que acontece no âmbito da religião?
o homem começa a se sobrepor sobre o outro. O homem começa a exercer autoridade, começa a se achar mais santo porque tem chamada, por causa da vocação, por causa do exercício que ocupa. E quando Paulo está tratando dessa questão aqui, Paulo está rasgando este problema. E ele vai dizer, Paulo contrasta a suficiência de Cristo para não precisar de padrões humanos. Quando ele começa no verso 16, portanto, a palavra interliga o assunto atual com o anterior tratado, porém sobre o padrão comportamental. Porque quando nós meditamos no verso 1 ao verso 15, Cristo estava sendo estabelecido como suficiente, como eficiente, à parte da heresia, da religião que estava sendo apresentada. Agora não, agora Paulo vai tratar daquele, ainda que dando sequência ao texto, ele vai abordar a questão comportamental. Porque isso é um problema nos nossos dias e não é novo, ele é velho. Aí ele vai dizer, ninguém tem o direito de vos julgar. E Paulo fala do sentido de colocar separadamente, determinar, decretar, pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, verso 1 e 2: não julgueis para não serem julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Olha o que Jesus está tratando e o que Paulo está abordando. A questão de comportamento não é feita a revelia. Como disse a nossa irmã Leide aqui, não é porque Cristo nos libertou e agora somos livres para pecar. Existe um padrão, existe em algum momento uma linha que separa aquilo que Deus quer para a nossa vida e aquilo que nós começamos a desejar para a nossa vida, à parte da vontade dele, à parte dos valores dele, à parte dos padrões dele. Porque se existe uma coisa que não é nova, é velha, é o homem querendo dar um passinho a mais naquilo que é proibido. Tem até uma história interessante que conta que um determinado rei, querendo ser bondoso com um casal que estava na miséria, trouxe o casal para dentro do palácio, permitiu que os dois tomassem banho, deu vestes novas, e o casal não sabia o que estava acontecendo, e o rei ordenou que eles se preparassem para o jantar. E quando chegaram, era uma mesa longa que tinha de tudo, eles estavam famintos, eles comeram, se regalaram de tantas coisas, e o rei em silêncio observando tudo aquilo. E de repente o marido para, então pergunta assim: olha, está tudo muito bom, eu estou muito feliz, eu tomei um banho, eu estou de vestes novas, estou sentado nessa mesa, eu matei a minha fome, mas o que o senhor quer? E o rei disse para ele o seguinte: eu só vou te pedir uma coisa, só uma, e é só isso que você tem que fazer. Se você fizer isso, você vai passar todos os dias da sua vida neste palácio, vivendo do bom e do melhor, se vestindo com o melhor, comendo do melhor, tendo liberdade para transitar pelo palácio. Só tem uma coisa. Os dois sorriram: só uma? Fechou, estamos dentro, é isso aí, não, pode pedir. E o rei então olha e diz assim: você está vendo essa bandeja no meio da mesa, que tem uma tampa? Pois não. Todos os dias, no café, no almoço, no lanche da tarde, na janta, essa bandeja vai estar ali com uma tampa. Nunca levantei a tampa. Mas só isso? Só isso. O senhor está querendo dizer que a gente tem direito a tudo só para não chegar ali e levantar a tampa? Só não levantar a tampa. Fechou. A partir daquele dia, o rei não sentou mais na mesa para comer com eles. E passou-se um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e eles viveram do bom e do melhor. Até que um belo dia, a mulher pergunta para ele assim: o que será que tem ali? Tem que, a história só muda, né? O processo, os personagens são quase os mesmos, né?
Né? E o marido vai dizer assim: não interessa, não é para botar a mão, a gente não põe. Tá bom. No dia seguinte: mas você não está curioso para saber o que tem ali? Não pode botar a mão ali. Mas não tem mais ninguém na sala. Faz semana já que o reino senta junto com a gente, não fica um mordomo, não tem nada aqui, não tem quem possa denunciar, é só a gente levantar, a gente dá uma levantada, vê o que tem e fecha. E de repente o marido: então vamos lá dar uma olhada. E chegaram perto da bandeja, e quando levantaram a bandeja, tinha um rato, e o rato fugiu. E eles foram expulsos do palácio. É da nossa natureza fazer o que é proibido. É da nossa natureza. Eu acho fantástico que eu tenho 3 filhos, eles já estão grandes, graças a Deus, mas eu nunca precisei ensinar eles a mentir, eles sabiam. E faziam isso com muita eficiência às vezes. Eu não precisava ensinar a fazer o errado, eu tinha que ensinar o certo. É da nossa natureza o encontro com Cristo e a gente começar a dizer o que pode e o que não pode. Porque é mais fácil você ter regras coibindo o comportamento do que você viver a liberdade de um relacionamento aonde você por amor não faz. Não deveria de ser, mas é. E Paulo então vai dizer o seguinte: olha, pelo que comeis ou pelo bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado, acerca dos padrões judaicos sobre a fé cristã, as normativas relativas à fé judaica, Paulo estava dizendo o seguinte: não se permita ser julgado por outro padrão a não ser Jesus Cristo. E eu quero que você entenda a diferença aqui, porque os profetas no Velho Testamento, eles não julgaram o povo, eles denunciaram o pecado. Quando eles abriam a boca, eles já estavam dizendo o seguinte: arrependa-se. Arrependa-se. Retrocede, volta atrás, só o que vocês estão fazendo. Aqui, o que se está estabelecendo é uma coisa diferente. Está se fazendo valer de outro padrão à parte das Escrituras ou à parte de Cristo, para se dizer se você está certo ou errado. E Paulo está rejeitando isso para a sua igreja. E ele vai dizer: estes rituais são apenas sombra. Porque o que acontecia na igreja de Colossos, como aconteceu na igreja da Galácia, como aconteceu na igreja dos Efésios, como aconteceu também na igreja judaica, é que havia judeus que misturavam a fé judaica com o cristianismo. Então eles queriam inserir os padrões da lei no comportamento do cristão, do gentio, que já não foi escravo da lei, mas já foi liberto em Cristo. Porque o judeu precisou ser liberto da lei para viver em Cristo, porque o padrão da lei não é eficaz. Paulo vai dizer aos Gálatas que quando você pega um ponto da lei, você pecou toda nela. Então você já fracassou. É por isso que a lei não podia salvar o homem. É por isso que Jesus Cristo veio, porque a lei era para mostrar para eu e para você o seguinte: vocês são pecadores e carecem da misericórdia de Deus. E Jesus Cristo é a base dessa misericórdia, porque Ele envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. E quando Ele morre em nosso lugar, o seu sangue é eficiente, é suficiente, é eficaz para purificar a nossa vida. E aí nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, debaixo da graça. Melhorou? Muito. Porque a lei condenava a melhor criatura. A graça condena eu e você, a pior criatura. Mas tem uma adendo: o padrão comportamental é mais elevado. Porque agora o problema do pecado não é só você fazer, é você sentir o desejo, é você ser motivado, você ter motivações internas. Eu me lembro que certa vez eu estava numa escola dominical,
E naquele dia, eu não estava dando aula. A escola dominical foi uma área na igreja, irmãos, que enquanto nós estivemos ali na Assembleia de Deus durante muitos anos. E naquele dia eu sentei no último banco da classe e de repente eu vi um irmão falando, não, porque o pastor de determinada igreja, que eu não vou dizer o nome, né? O pastor de determinada igreja trouxe uma palavra e disse que se ele soubesse de algum jovem indo, como é que era o nome daquela danceteria lá em frente à Sebras? Me ajudem aí. Como é que você sabe disso? Estância nativa, né? E o pastor disse alto e bom som: se eu souber que alguém teve lá, vai ser excluído. E o irmão dizendo: tá vendo, irmãos, isso é cuidado. Aí eu não resisti, eu cocei a mão, falei assim, levantei a mãozinha, falei: não, isso é cuidado. Como não, pastor? Ele está cuidando da igreja. Não, ele está botando medo nas pessoas. Você precisa entender que o padrão de Cristo é o amor. Em 1 João escreve o seguinte: que o amor lança fora o medo. Você não anda no padrão de Cristo, na sua palavra, porque você tem medo de ir para o inferno, porque você tem medo de repente o pastor da igreja souber e ir tratar e conversar com você. Não, você tem medo porque você está estragando uma relação maravilhosa que você tem com Deus. E Paulo está querendo estabelecer essa premissa para a sua igreja. Tanto é que no Gálatas capítulo 3, verso 24 e 25, ele vai dizer: desse modo, a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor, a lei. Acabou. Mas pastor, não tem que honrar pai e mãe? Tem. Mas isso está na lei. Mas você não obedece porque está na lei, você obedece porque Cristo manda. O padrão é Cristo, não é mais a lei. Tem uma certa igreja aí que quer estabelecer a lei junto com Cristo para a salvação, né? E não, a lei foi abolida. O padrão de Cristo é mais elevado. E Paulo então vai dizer o seguinte: olha, a realidade todavia encontra-se em Cristo. Porque se os rituais eram sombra, Cristo é a verdade e a realidade. Do que? Da fé para a salvação. Marcos 16, Jesus vai dizer: aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. A salvação não tem a ver com obras, a salvação tem a ver com crer. E quem crer será salvo, e quem não crer já está condenado. Jesus está simplificando. Irmãos, é por isso que eu digo o seguinte: todo crente precisa ler, pelo menos, está errado, mas eu estou reduzindo no mínimo. O certo é se ler a Bíblia toda, todo ano, mas pelo menos os evangelhos e Atos dos Apóstolos, pelo menos uma vez na vida você tinha que ler, porque o padrão de vida comportamental está lá, em Cristo. E ele fala sobre isso. E aqui ele está definindo a coisa, ele está passando uma regra: quem crer será salvo, quem não crer está condenado, acabou. É lógico que a salvação não finaliza aqui, mas Jesus está dizendo o seguinte: o passo para a salvação é crer. Olha só, se Cristo é a verdade e realidade da fé para a salvação, da vida para a santificação. Em Ezequiel capítulo 36, verso 26, a palavra de Deus vai dizer assim: e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós, arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com o coração de carne. Porque antes de Cristo estávamos endurecidos para o pecado, endurecidos para Deus, endurecidos para a vida. Aí o Senhor vem, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. E eu acho fantástico que a palavra de Deus vai dizer assim: e eu vou escrever. Em outro texto vai dizer: escreverei a minha lei no seu interior.
Por que não escreve no coração de pedra? Fica eternizado, né? É no coração de carne que sangra. Obedecer a Deus sangra. Ser obediente ao Senhor é você andar no mundo, o mundo te oferecendo de tudo, você dizendo não, porque você decidiu que o padrão de comportamento seu é Cristo. E isso é tremendo. Cristo é a verdade e realidade da unção para o serviço. Porque primeiro Ele nos salva, segundo Ele nos aperfeiçoa, terceiro Ele nos dá uma missão. Porque se você acha que você vai subir num barquinho, vai deitar numa rede, e quando você fechar os olhos, quando você vai fechar os olhos, quando você abrir, você está no céu, você não entendeu o Evangelho. Primeiro Ele nos salva, depois Ele nos santifica, depois Ele nos dá uma missão. Atos 1:8. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Paulo então vai dizer o seguinte: a fragilidade do padrão humano para a igreja. Porque ele vai dizer: não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós. Paulo enfatiza a recusa que deve haver de permitir que o homem estabeleça o padrão de vida do crente. E aqui eu preciso fazer a diferença de doutrina e costume em nosso tempo para a igreja. O que é doutrina? A palavra doutrina, ela vem do latim doctrina, quer dizer ensino. E quando ele é usado dentro da fé cristã, está estabelecendo o princípio do ensino das doutrinas. Que doutrinas são essas? Jesus Cristo é Deus, é doutrina. O Espírito Santo é Deus, é doutrina. A infalibilidade das Escrituras é doutrina. Que Deus é soberano, é doutrina. Que o homem é pecador, é doutrina. Isso são doutrinas. E quando alguém diz: não, Jesus Cristo é Deus, é anjo, é heresia. Quando vai dizer que a palavra não é a palavra de Deus, ela contém, é heresia, porque ela é a palavra de Deus, viva e eficaz. Agora, costumes não. Costumes são princípios particulares que cada igreja estabelece como padrão para os seus membros. E toda igreja tem. Não é verdade, não, pastor. Eu conheço uma igreja lá que não tem. É um costume. Não tem padrão. Faz o que quiser. É um padrão. É um costume. E por aí vai. Então, quando Paulo está estabelecendo aqui, de novo, o princípio do sacerdócio universal é o quê? É que eu não dependo de alguém para estar na presença do Senhor. Eu tenho acesso. E este acesso, essa intimidade, essa comunhão estabelece um padrão particular para a minha vida e coletivo. Como assim, pastor? O que é particular? É que tem coisas que tem a ver com a nossa particularidade. Tem gente que, se tiver um computador no quarto, isolado de todo mundo, na hora que ele estiver sozinho, ele vai navegar por onde não pode, por onde não deve. Já tem gente que pode morar sozinho com o computador que não está nem aí, não vai mexer com isso. Nós precisamos entender que todos nós temos tendências particulares. É que a gente fica mais chocado, a gente focaliza mais naqueles que nos chocam, né? Naqueles que nos escandalizam, naqueles que são assim, é como se fosse ir para o inferno por causa desse pecado, né? Como se a pessoa não tivesse mais perdão. Mas a mentira, tem gente que é mentiroso por competência, por hábito, por prática. Tem gente que é soberbo e arrogante. Você nem pensa que tem gente que só vem para falar mal dos outros. Aí você pensa assim: mas isso é pecado, então. E são tendências de cada um de nós. E aí, no sentido particular, quando nós sabemos das nossas fragilidades,
nós devemos evitar ter contato com elas. Se você é glutão, você não passa em frente a uma padaria que está cheia de doce lá, você vai parar lá, vai ficar 2 horas lá e vai sair quase que rodando. Faz parte, irmão, isso é nosso. Cada um tem a sua tendência. E ele vai dizer o seguinte: ó, não aceiteis que alguém seja apto, fingindo. O sentido aqui é pretender, ter vontade no sentido hipócrita de ser. Ele tem vontade, tenta, mas não consegue. O quê? Humildade. Ele finge ser humilde para se sobrepor sobre você. Isso não é bom, isso é velho. O que mais aconteceu na história foi gente se fingindo de humilde, se sobrepondo sobre os outros, exercendo autoridade sobre eles. E isso é um problema do nosso tempo. Porque você quer ver uma coisa interessante? Se você está na igreja e de repente você procura o pastor e diz assim: pastor, eu vou para outro lugar, você é desobediente, você é rebelde, você está desobediente. Irmãos, nós temos acesso a Deus e é Deus que dirige a nossa vida. Quando eu olho para as Escrituras, os discípulos são chamados pelas autoridades o seguinte: olha, nós falamos, não é mais para você pregar sobre esse Jesus. Ele sai e volta a pregar, eles chamam lá de novo, nós não falamos. E os discípulos dizem o seguinte: importa nos obedecer a Deus do que a vocês. Ao longo da história, até no Velho Testamento e o Novo, você vai ver o confronto de homens de Deus com autoridades, sejam elas de fora ou de dentro. Porque existe aquela coisa de exercer autoridade sobre o outro. Em culto aos anjos, porque já era um problema da igreja enfatizar mais os anjos do que Cristo no culto. Há alguns anos atrás teve um pastor norte-americano que do lado da cadeira dele a cadeira era sempre vazia, porque ele dizia que o anjo estava sentado ali durante o culto e ninguém podia sentar naquela cadeira. Nós vivemos tempos, irmãos, que as pessoas estão fazendo muita confusão dentro da casa do Senhor. E Paulo vai dizer assim, ó, fundamentando-se em visões. E aí você, eu acho que alguém aqui já ouviu isso. Tem um anjo lá na porta. E ele está entrando agora com a tua vitória. Aí o povo, recebe aí, irmão, recebe aí. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui participar do culto com uma irmã católica que foi contar a visão. E a visão dela é que ela tinha sido arrebatada até o céu e o anjo levou ela num quarto que estava cheio de ponta de cabelo. E o anjo estava recolhendo tudo para o juízo final. Que luta! Quando nós começamos a dar ouvidos a visões e deixamos a sua palavra, é isso que acontece. Nós somos manipulados por emoções, por discursos que se dizem espirituais, mas que são contraditórios às verdades eternas. E nós precisamos olhar para a palavra, examinar as Escrituras, porque me dás nelas a vida eterna, e são nelas que testificam de mim. Em João capítulo 4, verso 1, João vai dizer o seguinte, 1 João, amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E como temos, e infelizmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais é onde mais esse povo conta espaço para ficar falando de coisas que Deus não disse, para falar de coisas que Deus não mandou, para trazer exortações sobre o que Deus não falou, mas Deus vai requerer de cada um deles. E Paulo continua dizendo assim, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal, homens vaidosos com certo conhecimento carnal da fé cristã. E eu acho interessante que quanto mais a pessoa conhece das Escrituras, mais ela se sobrepõe sobre os outros, para querer direcionar, para querer manipular a vida das pessoas.
Eu conheci um abençoado que o homem conhecia tudo de Bíblia, mas não vivia nada, porque faltava unção, faltava oração. Conhecimento de Deus é maravilhoso, mas não salva. Conhecimento de Deus não liberta. Conhecimento de Deus não transforma. O que nos transforma é a presença real do Espírito Santo, quando adentra numa vida que foi lavada pelo sangue de Jesus Cristo e começa a passar pelo processo de santificação. E Paulo vai dizer: trata-se, pois, de uma pessoa que não está unida à cabeça, no sentido de não se submeter à autoridade de Cristo. Essa gente que quer impor sobre os outros não está sob a autoridade de Cristo, porque sai do lugar da posição de submisso a Cristo para se sobrepor sobre os outros. E Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, verso 18: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. É Cristo que governa a nossa vida. Ele precisa ser suficiente. E depois nós vamos para frente no verso 19, aqui eu estou encerrando. O padrão de Cristo, o padrão é Cristo, cabeça do corpo. Paulo vai dizer assim: unida a cabeça, a partir da qual todo o corpo. Deus usa, e isso é importante, mas escute, preste atenção nisso. Deus usa ministérios para aperfeiçoar a igreja em sua obediência a Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Vamos lá para Efésios capítulo 4, verso 14 e 5. 14 e 15. Ele vai dizer assim: o objetivo é que não sejamos mais como crianças. Por quê? Pai, posso ir no banheiro? Pai, posso ver televisão? É lógico que essa geração não conhece mais isso, mas eu conheci. Posso andar de bicicleta? Pai, posso ficar um pouquinho na rua? Eu nunca fiquei. Vai deixar de ir? Posso? O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: tempo de infantilidade precisa acabar. Você não pode viver assim, é pecado. Pode. É errado fazer isso. Você tem que olhar para Cristo, ter um relacionamento com Ele, ler a sua palavra e ter a ação do Espírito Santo na sua vida. Levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Aí Paulo ainda vai dizer assim: longe disso, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O padrão é Ele. O pastor Ricardo Gondim, ele escreveu um texto que foi muito criticado alguns anos atrás. O título do texto: Estou cansado. E quando eu li aquele texto, eu falei assim: gente, eu entendo perfeitamente ele. Teve gente que discordou, bateu nele, coitado, agora apanhou até não poder mais em rede social por causa do texto. Mas uma das coisas do texto que ele dizia é o seguinte: eu estou cansado dos crentes virem com questionam as coisas medíocres para saber se pode, se não pode, se é certo, se não é. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está querendo comprar a ideia das coisas do mundo, se justificando de que não tem problema. Não tem problema. Qual o problema disso? Pastor, prova para mim nas Escrituras. Por que é que você está olhando lá para fora? Por que é que você não está olhando para o autor e consumador da sua fé, e um relacionamento íntimo com Ele, perguntar assim: Senhor, o que eu posso fazer para te agradar? Senhor, o que o Senhor quer que eu abra mão para o Senhor se alegrar comigo? Não, nós queremos o melhor dos dois mundos. E o problema da igreja de hoje é esse: quer
andar com Cristo namorando com o mundo. E eu finalizei a escola dominical de hoje falando da igreja adúltera, que não é igreja A, igreja B, igreja C, mas a igreja adúltera que está inserida dentro da igreja que vai morar no céu. Paulo vai dizer assim: sustentado e unido por seus ligamentos e juntas. Romanos capítulo 12, verso 4 e 5, Paulo vai dizer: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Se tem um lugar onde a gente precisa entender esse texto, é na ceia. Examine-se cada um. Veja se não é o dedinho que está cortado. Talvez você seja o dedinho, talvez você seja o dedão, não sei. Porque quando a gente machuca uma parte do corpo, o cérebro sente. O cérebro sabe onde está doendo, o cérebro sabe onde está o problema. E o cérebro que é inteligente, ele vai tratar do problema, não vai deixar de qualquer jeito. E é interessante que se o meu dedinho esquerdo está machucado e não tem quem me ajude, a minha mão direita vai lá e vai fazer um curativo no dedinho. Você sabe por quê? Porque somos corpo assim, bem ajustado, totalmente ligado. Nós somos ligados por juntas, medulas, nervos. Nós funcionamos numa completude, numa integralidade, que a ação vem direta de Deus, do cabeça que é Cristo, para a nossa vida. E Paulo então vai dizer: efetua assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Citei Romanos, né? Por fim, efetua o crescimento concedido por Deus. E Paulo vai dizer aos Coríntios: de forma que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. É Deus que nos faz crescer. Mas o Espírito Santo está dentro de nós para nos impulsionar nessa direção desse movimento. E o que nós aprendemos aqui sobre essa questão comportamental? A igreja é um projeto divino. Logo, nenhum padrão humano será eficiente para direcionar o comportamento do crente. Eu cresci no tempo que se a mulher usasse calça comprida, era disciplinada. No meu tempo eu vi muitas moças serem disciplinadas por causa de cortar o cabelo. Mas esse texto de Colossenses chama a atenção que tudo vai caindo pelo desuso. Aquilo que é humano tende a cair para que prevaleça aquilo que é de Cristo. Deus faz isso no tempo. Mas eu preciso chamar a sua atenção para outro aspecto que a gente precisa compreender. É que em cada geração existe um conflito do que é tradição, do que é rigidez, no convite à liberdade. Cada geração enfrenta os seus desafios e nós estamos enfrentando os nossos. E eu entendo que a liberdade em Cristo, irmãos, ela tem um adendo que nós nos esquecemos. Na realidade, dois. E a Bíblia fala desses dois. Quando Cristo nos liberta para sermos livres do pecado, para vivermos a liberdade, existem dois elementos que as Escrituras trazem para a nossa vida para viver no reino. O primeiro é a responsabilidade, porque agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. E como filhos de Deus representamos a Cristo, nós temos a responsabilidade de, com a liberdade,
nem sempre fazer o que todo mundo faz, porque eu sou representante do meu Senhor. O segundo é o amor, do qual, se eu sei que se eu comer carne escandalizo o meu irmão, eu não comerei para que ele não perca a salvação. E é chato a gente falar sobre isso, porque é isso que a Bíblia diz. Então você percebe que o padrão de Cristo já existe uma delimitação que se chama responsabilidade e amor. Porque eu não posso pensar, já que eu sou livre, porque Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 14, o conflito da igreja de Roma. Eu tenho intimidade com Deus, eu não tenho problema de fazer determinadas coisas. Já o nosso irmão Marcelo, qualquer coisa para ele é pecado. Então ele que é fraco, eu sou forte. E Paulo vai dizer assim: não tem nem fraco nem forte. Se o que não come, ele anda com Deus não comendo. Se você que come a carne, ande com Deus comendo. Cada um respeite o outro. Mas mesmo assim, Paulo vai enfatizar o princípio do amor. Segunda lição: a intimidade com Cristo nos salva, aperfeiçoa e potencializa. Nos salva para um novo caminho. Você não pode andar no velho mais. Ele te tirou do velho. Nos aperfeiçoa para uma nova vida. Você está andando no novo caminho com as velhas práticas? Não muda, irmão. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem que haver mudança. Não é você que vai mudar, é Cristo que vai mudar. Mas se você ficar resistindo, então tem alguma coisa errada aí. Se não há mudança, tem alguma coisa errada aí. E nos potencializa para uma nova missão. Ele tira você do mundo e coloca no reino. No reino tem um novo caminho. Aí você não pode andar no novo caminho com as mesmas vestes. Aí ele troca as suas vestes para você viver em novidade de vida, no novo caminho. E nessa novidade de vida, no novo caminho, tem uma nova missão. Representamos Cristo, somos sal e luz do mundo. Terceira lição: o sacerdócio universal e não particular. Logo, a vida com Deus nos leva a uma sensibilidade para ouvi-lo, seja através de uma voz direta, da sua palavra ou dos seus servos, sempre nos levando à obediência dele.